Crítica textual em defesa da fé cristã. O verdadeiro batismo da Igreja Católica primitiva nunca em crianças e era por imersão e não por aspersão. Como sempre falo, o Novo Testamento está repleto de informações sobre o batismo, sua forma, seu significado, sua representatividade e sua aplicação. Neste caso, sempre por imersão em águas, e sempre em adultos conscientes de seus pecados, para viver uma nova vida para Deus. Afinal, o sentido lato do batismo é, em linguagem figurada, o sepultamento dos pecados nas águas, para o ressurgimento de uma nova consciência de fé e testemunho em Jesus Cristo. Os católicos atuais não fazem ideia que o batismo de bebês ensinado hoje nas instituições não representa o verdadeiro batismo bíblico do Novo Testamento e também não segue a própria tradição católica primitiva, pois nos primórdios entre 30 e 350 d.C. não possuímos na patrística nenhuma prova de batismo infantil. Pelo contrário, lemos suas exortações ao batismo em adultos e por imersão em águas. Vejamos algumas referências de padres católicos dos primeiros séculos em seus tratados sobre o assunto. Aqui temos a Didaquê, capítulo 7, versos de 1 a 4, que diz: A Didaquê é um documento do primeiro século, viu, irmãos? Data entre os anos 50 e 70, no máximo 80 d.C. É o documento católico mais antigo que citemos. No capítulo 7, versos de 1 a 4, lemos: Quanto ao batismo, procedam assim. Depois de dita todas essas coisas, batizem em água corrente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que vai ser batizado, e se outros também puderem, observem o jejum. Aquele que vai ser batizado deverá, ó imperativo, ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Ele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Este documento da Didaquê data do primeiro século, entre 50 e 70 d.C., sendo considerado o mais antigo documento católico existente. A expressão Didaquê significa em grego instrução dos 12, ou seja, esse antigo catecismo já refuta qualquer ideia de batismo em crianças ou por aspersão, pois na passagem vemos critérios impossíveis de se aplicarem ao batismo de bebês, como por exemplo, em águas corridas, e uma recomendação de um jejum de 2 dias antes. Agora fica imaginando um jejum para crianças de meses, né? Pois é. Epístola de Barnabé. Aqui nós temos agora essa carta data do primeiro século, entre 70 e 100 d.C. Aqui temos mais um testemunho em favor do antigo batismo católico em adultos e por imersão, diferente de como os sacerdotes católicos atuais ensinam para sua audiência leiga, que nem ao menos conhecem a própria tradição católica original, nem a história da instituição romana. Então temos na Epístola de Barnabé o seguinte texto: Isso significa que descemos para a água carregados de pecados e poluição, mas subimos dela para dar frutos em nosso coração, tendo no espírito o temor e a esperança em Jesus. Quem comer deles viverá eternamente. Quer dizer, quem escutar quando tais palavras são ditas e crer nelas viverá eternamente. Aqui temos Tertuliano, viveu entre 160 e 220 d.C., um dos maiores bispos católicos do segundo século. Tertuliano, no mesmo livro em que rejeita o batismo infantil, fala também sobre mergulhar na água novamente em oposição a uma simples infusão ou aspersão. Abre aspas. O ato do batismo em si é carnal, pois estamos mergulhados na água.
Olha só, mergulhados na água. Mas o efeito é espiritual, pois somos libertados do pecado. No batismo, o homem é mergulhado na água. O homem é mergulhado na água em meio à pronunciação de algumas poucas palavras. E em seguida sobe novamente. Também temos Cirilo de Jerusalém, que viveu entre 313 e 386 d.C., um dos bispos mais importantes do quarto século. Ele escreveu: Depois disto, fostes conduzidos pela mão à santa piscina do divino batismo, piscina, como Cristo da cruz ao sepulcro que está à vossa frente. Cada qual foi perguntado se cria no nome do Pai, olha só, se cria no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E fizestes a profissão salutar, e fostes imersos 3 vezes na água, e em seguida emergistes, significando também com isto, simbolicamente, o sepultamento de 3 dias de Cristo. E assim como nosso Salvador passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, do mesmo modo, vós, com a primeira imersão, imitastes o primeiro dia de Cristo na terra, e com a imersão à noite, como aquele que está na noite nada enxerga, e ao contrário, o que está no dia tudo enxerga a luz. Assim vós, na imersão como na noite, nada enxergastes, mas na imersão de novo vos encontrastes no dia. Escreveu Cirilo de Jerusalém. Temos também Gregório de Nissa, que viveu entre 335 e 394 d.C. Também vivia na época em que a norma padrão de batismo era por imersão. Ele afirmou que os batizados recebiam 3 imersões na água e comparou o batismo cristão com a imersão de Naamã, o sírio. Abre aspas. Quando Naamã, o sírio, caiu doente com lepra e suplicou pela cura, o levaram ao Jordão, indicando claramente o que estava por vir, tanto pelo uso da água em geral, quanto da imersão no rio em particular. Fecha aspas. Ou seja, para Gregório, a imersão de Naamã no Jordão prefigurava o uso da água e a imersão nela que viria no batismo. João Crisóstomo também comentou. João Crisóstomo viveu entre 347 e 407 d.C., na mesma época de Agostinho. Ele afirmou, abre aspas, ser batizado, pois mergulhar, em seguida emergir, é sinal da descida às regiões inferiores e subida de lá. Por isso o apóstolo Paulo também chama o batismo de sepulcro, nesses termos. Pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte. Também, mais uma vez, Tertuliano comenta sobre o batismo. Por conseguinte, tendo em conta as circunstâncias e a vontade, até mesmo a idade de cada pessoa, o adiamento do batismo é mais vantajoso. Em particular, no entanto, no caso de crianças, olha aqui, o Senhor, na verdade, diz, não as impeçais de vir a mim, que venham então, enquanto elas estão crescendo, olha o particípio, enquanto elas estão crescendo, venham enquanto estão aprendendo, enquanto elas estão sendo ensinadas, para onde devem vir, deixai-as tornarem-se cristãs. Quando elas forem capazes de conhecer a Cristo, por que se apressa a idade da inocência para a remissão dos pecados? Ele pergunta. Por que se apressa a idade da inocência para a remissão dos pecados? Pois é, Tertuliano foi um dos maiores bispos do segundo século. Conclusão. Infelizmente, os tradicionais católicos não creem na autoridade exclusiva do Evangelho, porque se crescem, não iriam submeter crianças a um batismo desnecessário e ineficaz. Contudo, na própria tradição que afirmam crer eles, nem na própria tradição que afirmam crer eles, podem se sujeitar-se, pois a tradição antiga, como mostrado acima, confronta e desqualifica o modo de batismo praticado hoje pela instituição católica romana, que deriva da Idade Média, como muitas outras heresias tardias depois do V século, que
que sofreram influência do politeísmo romano, da filosofia escolástica e do imperialismo político-papal, mas que não estavam presentes no surgimento do catolicismo primitivo. E o batismo de crianças é uma destas heresias insólitas que podemos ver através destes documentos católicos antigos, e não através de uma retórica moderna usada pelos sacerdotes para defenderem seus paradigmas. Acordem, católicos. Crítica textual em defesa da fé cristã. O verdadeiro batismo da Igreja Católica primitiva nunca em crianças, e era por imersão e não por aspersão.